Senhor presidente dessa sessão, senador Sérgio Souza, senhores senadores, eu quero começar registrando de que ontem, dia 20 de agosto, o Ministério do Desenvolvimento Agrário esteve no interior do nosso estado, o estado do Ceará, mais precisamente na cidade de Morada Nova, para fazer o lançamento do programa Safra da Agricultura Familiar 2012-2013. E ali apresentava um montante de 960 milhões de reais, que serão investidos no custeio e no investimento da nossa agricultura familiar. Desse montante, 750 milhões serão destinados ao custeio e o restante, ao investimento, ao financiamento e o restante ao custeio. Exatamente por isso, a taxa de juros para esses créditos em 2012, 2013, a exemplo do Programa Safra Nacional, lançado ainda no final do primeiro semestre, no montante de 22 bilhões e 300 milhões de reais para a agricultura familiar, teve uma diminuição significativa da taxa de juros e a prática da taxa de juros negativa em grande parte desses créditos. Quando nós analisamos o montante de recursos destinado aos assentamentos rurais, no nosso caso a região nordeste do semiárido, ele é juros negativo, juros em torno de 1% ao ano sem correção monetária, enquanto que a inflação para 2013 está projetada aí na casa de 4,5% a 5%. O mercado trabalha com 5% e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós aprovamos para 2013, trabalha com 4,5%. É bom lembrar também que para os trabalhadores que integram a agricultura familiar, que são aqueles que têm até 4 módulos fiscal de terra, e na nossa região, um módulo fiscal de terra, nosso presidente Sérgio Souza, diferentemente lá do Paraná, é em torno de 70 hectares, um módulo. É bom lembrar que é preferível ter um módulo no Paraná do que 2 módulos lá no nosso Ceará em face da produtividade. Mas a diferença é muito grande. Ou seja, quem tem em torno de 280 hectares de terra lá no nosso Ceará, na região dos Inhamuns, do Sertão Central, onde fica Morada Nova e outras regiões do Ceará, ele pode ter até 280 hectares de terra, integra a agricultura familiar, enquanto que no Paraná e em Santa Catarina, o módulo é em torno de 3, 4 hectares, ou seja, 12, 15 módulos, 12, 15 hectares. No Paraná, em torno de 16 a 20 hectares é um módulo. Dependendo da região, né? Ali é uma 95% do território do Paraná, 18 hectares. É nessa faixa de 8 hectares. 18. 18 hectares. Portanto, é um terço, basicamente, aliás, menos de um terço, né? O nosso são 70, o módulo fiscal naquela região. Só que a produtividade, por conta da qualidade do solo, das novas tecnologias que se utiliza, a produtividade nos 18 hectares do Paraná é superior à produtividade dos 70 hectares que ali nós possuímos. E essa política, ela tem como objetivo também a regularização fundiária de grande parte das propriedades da agricultura familiar no nosso Ceará, no nosso Nordeste, no nosso Brasil. Ali no Nordeste, a grande parte das propriedades não tem ainda a sua escritura e no nosso Ceará não é diferente. E nesse evento realizado pelo MDA no dia de ontem, nesta solenidade, foi entregue 26.116 títulos de propriedade. São propriedades de direito de herança há 100 anos, 150 anos, que não se fazia a partilha, são propriedades que se compra, mas não se transfere a escritura, e isso dificultava muito a operação da agricultura familiar, particularmente do PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, porque esses pequenos proprietários não tinham a sua escritura. E esses 26.116 títulos dizem respeito apenas a 14 municípios do estado do Ceará. O Ceará tem 184 municípios, e nesses 14 municípios que são Abaiara, Barbalha, Beberibe, Caridade
Itapipoca, Itarema, Milagres, Morada Nova, Russas, Salitre, Santa Quitéria, Tamboril, Solonópole e Itauá receberam seus títulos. E é também fruto de uma ação integrada entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Governo Federal, em parceria com o Governo Estadual e com os municípios, destinada à regularização dessas propriedades, que além de facilitar o crédito, assessoria técnica e ter a titulação da terra, também para as questões previdenciárias, elas são decisivas, porque desde 2010, aquele que tem a escritura da terra e a terra tem até 4 módulos de terra, os seus benefícios da Previdência Social dependem exclusivamente da apresentação, da titulação da terra para que tenha os seus benefícios, que seja a licença maternidade para a agricultora familiar, a licença saúde para o trabalhador rural quando adoece, a aposentadoria, que era uma das maiores dificuldades, a comprovação da agricultura familiar com a escritura da terra. Este é o único documento. Eu lembro muito bem que, como ministro da Previdência Social, nos anos de 2008 a 2010, uma das grandes mudanças que nós ali aplicamos foi exatamente a aposentadoria do saco de documentos que o trabalhador rural, o agricultor familiar, tinha que levar às agências da Previdência Social para comprovar a sua condição de trabalhador rural pela substituição do reconhecimento automático do direito previdenciário, que é fruto exatamente de uma lei complementar de número 128, aprovada no Congresso Nacional, e que desde janeiro de 2010, os agricultores familiares que têm a titulação da sua propriedade, o único documento apresentado é exatamente a escritura da terra para poder receber os seus benefícios. E é por isso que nessa época o melhor e o maior presidente de toda a história do Brasil resolveu lançar o programa de regularização fundiária para que todo proprietário, em qualquer parte do território nacional brasileiro, possa ter a sua escritura. E para essa escritura da agricultura familiar, o governo federal paga os custos de cartório, o governo estadual fornece a mão de obra dos agrimensores e daqueles que processarão toda a documentação, e o governo municipal auxilia com o sistema de transporte quando pode. E essa parceria do Pacto Federativo permitiu que já em janeiro de 2010 nós tínhamos 5.319.000 micro e pequenos proprietários rurais da agricultura familiar com a escritura regularizada, mas tínhamos e temos, particularmente na região Norte e Nordeste, um conjunto de pequenos proprietários que não têm condições de pagar as custas cartorárias e regularizar a sua propriedade, além dos conflitos de direito de herança, de reconhecimento do tamanho da propriedade, das lutas locais pela terra. E essa ação integrada, com a participação direta do governo federal, tem ajudado muito a superar essas dificuldades e a regularizar essa titulação. E só no dia de ontem, na cidade de Morada Nova, foram 26.116 pequenos proprietários que receberam a escritura da sua propriedade, que estavam exatamente nesta situação. Poceiros de boa-fé, herdeiros de fato, mas não eram proprietários de direitos. E com essa ação estamos regularizando. E essa política, ela continua, porque o objetivo do governo federal é que até 2014 todos os pequenos proprietários do Brasil tenham a escritura da sua terra para ter mais acesso ao crédito, às políticas públicas e aumentar a renda da sua família. E, ao mesmo tempo, no reconhecimento do direito previdenciário, retirar o atravessador, que é aquele que diz que vai mediar a concessão do benefício, mas, na verdade, é o que muito lucra nas custas da ignorância, da pobreza e da falta de reconhecimento do direito do pequeno proprietário. Essa ação para a safra 2012-2013 da agricultura familiar também fortalece muito a Zater,
as chamadas assessorias técnicas de extensão rural, em que foi resgatado no ano de 2010, com a criação deste grande programa, através de uma lei federal, em que o governo federal paga e contrata os técnicos e o município tem a alocação, a gestão em parceria com os governos estaduais e particularmente com os agentes de crédito. E aqui em especial os bancos públicos, o Banco do Brasil e o nosso, no caso concreto, a região Nordeste, do Banco do Nordeste do Brasil, que tem uma ação muito forte também voltada para a agricultura familiar. E essa sistemática da assessoria técnica tem permitido a recuperação de solos, diminuindo a erosão, em que naquelas regiões em que chove muito, a exemplo de novo, nosso senador Sérgio Souza, do Paraná, da região sul, da região sudeste e da região norte, nós temos graves problemas de erosão. Mas na região nordeste é de uma outra natureza, já é da verdadeira desertificação. Como chove menos e a nossa vegetação é uma vegetação frágil, com a sua derrubada, com as suas queimadas, com a sua supressão, nós temos assistido já várias áreas da região Nordeste. No nosso Ceará, a região dos Inhamuns tem uma presença muito forte de desertificação. E essa política dos técnicos agrícolas, ele tanto ajuda na melhoria da produtividade, na melhoria do cultivo e, consequentemente, da substituição de vários cultivares para que a gente aumente a nossa produtividade, mas também orienta na preservação ambiental e na questão da preservação do meio ambiente. E é por isso que o Congresso Nacional tem se debruçado muito nesse debate do novo Código Florestal. Para um país continental como é o nosso, com diferenças muito profundas climáticas, fica difícil você ter um código nacional para enfrentar essas diferenças regionais e locais. E é esta matéria o principal ponto de discordância na comissão mista do Congresso Nacional, que trata da medida provisória 571 sobre este tema, e nós precisamos ter a tranquilidade e a clareza de compreender essas diferenças para que possamos construir, como estamos fazendo, e o Senado, na primeira versão do Código Nacional, foi muito feliz em compreender essas diferenças, construindo um código que efetivamente dê conta das demandas de um país continental, que é o 6º país do mundo em território, é o 5º país do mundo em população e a 6ª potência econômica do planeta e que quer ser, num curto espaço de tempo, o maior produtor de grãos do planeta. Em alguns setores já somos, a exemplo da soja, mas temos condições de ser o maior produtor de milho, o maior produtor de algodão, preservando o ambiente e deixando claro para o mundo que, através de um diálogo franco entre as instituições, respeitando o Estado democrático de direito, podemos construir um código de proteção ambiental que dê conta dessa demanda, mas que também permita ao Brasil ser um grande produtor de grãos, um grande produtor de carne e um grande produtor daquilo que a sociedade e a humanidade necessita, que é o seu alimento. E é por isso que na agricultura familiar nós temos uma presença muito forte na produção do que vem para a mesa da família brasileira, seja na produção do feijão, do milho, do arroz e de uma série de outros produtos. E o agronegócio é um outro parceiro fundamental para um país que precisa gerar divisas, e é ali, através do sistema de exportação, de preenchimento dos vazios que existem nos mercados, com preço competitivo e, acima de tudo, com um preço que assegure também aos nossos produtores, micros, pequenos, médios e grandes, uma renda compatível com o seu trabalho e com o seu capital ali investido. E é por isso que toda a sociedade brasileira acompanha de perto tanto o Plano Safra como também o Plano Agrícola, que foi lançado nesse ano de 2012 e 2013, envolvendo os vários setores da sociedade, convidando todos para esse diálogo franco, para que nós possamos ter um aumento da produtividade,
o aumento da produção de grãos sem precisar aumentar a derrubada da nossa vegetação. E para isso é necessário investir fortemente em tecnologia e nós temos a felicidade de ter a nossa Embrapa, a nossa indústria da produção de cultivares, da melhoria da produtividade e cada vez mais precisamos investir nessa empresa para que ela possa desenvolver as pesquisas em que o agronegócio e a agricultura familiar precisa cada vez mais estar desenvolvendo. E, ao mesmo tempo, precisamos ter um sistema de escoamento da nossa produção com a diminuição do desperdício. Há indicadores que dizem que nós chegamos até 30% de desperdício dos grãos no solo brasileiro por falta de tecnologia na colheita, de um sistema de armazenamento e de escoamento da produção. E é por isso que a nossa presidenta Dilma, na semana passada, lançou um grande programa de infraestrutura voltado para o sistema de rodovias e ferrovias, especificamente, numa parceria com a iniciativa privada, por ter clareza que o Estado, que é feito para todos, não pode abrir mão da iniciativa privada pela sua experiência, pela sua competência e pela sua forma de administrar, tendo clareza que o Estado é o parceiro forte nesse processo, mas não é o agente único para resolver esses problemas. E o modal de ferrovias, que nós já tivemos no final do século XIX, no início do século XX, uma grande presença no território nacional. Mas, com o acordo das montadoras dos anos 50, nós fomos obrigados a desativar grande parte da rede ferroviária brasileira, não inovando na tecnologia. Chegamos ao século XXI e estamos tendo esse estrangulamento do transporte, do escoamento da produção, porque lá na metade do século XX não tivemos a visão estratégica do papel das nossas ferrovias. Agora estamos tentando encurtar esses tempos para que possamos, com as nossas ferrovias, novamente integrar todo o território nacional. Lá na minha região, na região Nordeste, estamos reconstruindo a Transnordestina, que já foi uma ferrovia do século XIX. E até a metade do século XX, era o grande instrumento de transporte de pessoas e de cargas na região Nordeste. Foi desativada nos anos 90. Boa parte dos seus trilhos foram retirados para fazer mata-burros, para fazer escoras, para fazer para outros destinos e não mais as ferrovias. Agora, estamos construindo 1.740 quilômetros de ferrovia com a Transnordestina, unindo inicialmente 3 estados. Os Cerrados do Piauí, onde é um grande produtor de grãos, com o porto de Suape, no Pernambuco, e um outro ramal com o porto do Pecém, no meu estado, o estado do Ceará. Esta ferrovia, ela foi privatizada e, nessa parceria entre o setor público e o setor privado, estamos refazendo. Nesse novo modal, lançado na semana passada, a Transnordestina está sendo integrada à Norte-Sul, que inicia lá no porto de Itaqui, no Amazonas, e vem até aqui Goiás, os Cerrados de Goiás, e com isso integra a altura de Eliseu Martins, no Piauí, com a Transnordestina Norte-Sul, e isso nós passaremos a integrar toda essa parte produtora dos Cerrados da região Centro-Oeste, com a região Nordeste e 3 grandes portos, que é o porto de Itaqui, no Maranhão, o porto do Pecém, no Ceará, e o porto de Suape, no Pernambuco, e com isso evita a sobrecarga que temos hoje no porto de Santos, no porto de Paranaguá, lá no seu estado do Paraná e outras regiões do Brasil. E essa visão estratégica de uma mulher que conhece o Brasil por ter sido ministra da Casa Civil, por ter sido a coordenadora do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que permite a nós dizer, vamos chegar em 2022, quando o Brasil completar 200 anos da sua independência, sendo o maior produtor de grãos com baixo custo e tendo a tecnologia que permita ao Brasil dizer para o mundo, somos grandes produtores, mas também somos um grande preservador do meio ambiente. Por isso, esperamos a próxima semana concluir
na comissão mista da medida provisória 571 a votação do Código Florestal, fazendo as mediações em que a sociedade brasileira reclama e que o Congresso Nacional tem clareza do seu papel. Muito obrigado, senhor presidente.